E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo informativo e educativo aqui no canal, como sempre, né? A temporada de resultados bombando, algumas empresas reportando queda forte nos lucros, outras reportando prejuízo. E a pergunta que eu recebi lá no meu Instagram, com o resultado ruim de Bradesco, Klabin e Brasil Agro, é risco aos dividendos? Tenho as três em carteira. Pois é, olha só, né? Me conta inclusive se você tem essas três empresas em carteira. Então, vamos falar um pouco aí sobre elas e algumas outras empresas mais, se der tempo ainda nesse vídeo, tá? Mas vamos lá, começar com a Brasil Agro, né? Uma empresa que tem remunerado bem em dividendos, né? Porém, está passando aí por um ciclo de baixa. Vamos só ver aqui as principais linhas de resultado. Vejam que foi de prejuízo. A empresa reporta aí um prejuízo menor do que o mesmo reportado no ano anterior, mas é um prejuízo. Isso é fato. Então, atenção aqui. É motivo para desespero? É motivo para vender? Os dividendos vão secar? Calma. Primeiro é entender o negócio e a dinâmica da empresa. Olha só, como eu já venho falando aqui desde 2022, 2023, né, eu falei bastante do Brasil Agro, de que o resultado viria pressionado por conta do preço das commodities caindo. Enfim, empresa de commodity é assim, é refém de preço, fato. Então essa situação, vamos dizer assim, que a empresa está passando é algo fora do controle dela. É difícil? Sim. Por quê? Nós tivemos um 2021 com as commodities lá em cima, né? E aquilo era insustentável. Não tinha como aquilo permanecer naqueles níveis. Uma hora os preços iam despencar. O problema é que os custos de produção, matéria-prima, insumos, mão de obra, tudo subiu junto. E quando despencou o preço das commodities, esses custos não acompanharam essa queda. Um outro ponto também que a gente pode levantar aqui é a menor produtividade, né? Como a gente viu aí nos resultados, a receita líquida caiu. Isso é um sinal de menor produtividade. A gente teve problemas, né, com o clima ano passado, afetou várias fazendas, principalmente na região sul. Então, o problema é a queda das commodities. Esse é o problema principal. E isso não tem muito que a empresa pode fazer. É enxugar onde ela pode e se segurar até os preços se ajustarem a um ponto de equilíbrio. Mas como eu disse, isso ainda leva um pouco de tempo. E aí para você que investiu em Brasil Agro, eu imagino que você investiu ciente dessas questões, né? Pelo menos eu falei bastante sobre isso ano passado. O erro que muita gente comete e não pode cometer é olhar isso aqui, ó. O investidor desavisado, ele vem aqui no Dividend Yield e se baseia só nessa métrica, vê esse baita yield, né? Acha que isso aqui vai se repetir e não se pergunta o óbvio, né? Por que essa empresa pagou tanto dividendo assim? Será que isso é sustentável para uma empresa de commodities? E a resposta bem óbvia, não, não é. Então, a gente vai para outra pergunta, né? Então quer dizer que acabou os dividendos? E aí para responder essa outra pergunta, eu lembro a vocês do negócio imobiliário da empresa. Esse é o diferencial da Brasil Agro. Ela faz o cultivo da terra, sim, mas também ela pode realizar lucro com a venda dessas terras. E é dessas vendas de terras que vem a maior parte dos dividendos que a empresa distribui, assim como foi ano passado e em 2022, né, com vendas grandes aí que a empresa fez. Então, esse negócio não vai parar. E aí o investidor deve estar se perguntando, né, será então que 2024 agora a Brasil Agro vai vender alguma fazenda para poder pagar bons dividendos igual vinha pagando? Essa resposta não tem como a gente saber, né? Possivelmente ela deve vender sim alguma propriedade, mas não tem como ter certeza. O que você investidor tem que estar ciente é que esse negócio de venda de propriedades, ele mantém a empresa no jogo, ou seja, com isso ela consegue segurar nos ciclos de baixa das commodities, onde o resultado vem pressionado. É claro que a gente não pode ser tão inocente assim também, né? O ciclo de baixa das commodities ele pode sim afetar também nos preços das terras, tá? Então ela pode sim vender, mas com uma taxa menos atrativa do que foi anteriormente. Saiba disso. E aí, para quem olha mais adiante, mais abrangente falando, a gente tem o outro lado, né? Terras desvalorizadas é também oportunidade para a empresa fazer boas aquisições. É disso que a empresa vive, pessoal. Então, terras em alta, bom para a empresa porque ela pode realizar lucro com algum ativo ali do seu portfólio. Terras em baixa pode ser bom para a empresa porque ela pode fazer boas aquisições para potencializar o retorno pensando à frente. Vai queimar caixa para isso? Vai. Vai se alavancar? Vai. Mas a relação dívida líquida e EBITDA
olhando aqui no balanço da empresa, ainda estão saudáveis, né? Ela pode fazer. Então o negócio da empresa é bom, porém o que o mercado coloca na conta é o resultado da atividade agrícola, é a sensibilidade ao preço das commodities. É o que a gente vê refletindo aí nas cotações. Enfim, e aí acho o seguinte, respondendo quem perguntou, né? Para quem está posicionado, é manter as ações na minha visão, né? E quem está estudando aí para comprar, é entender essa dinâmica que eu mencionei, né? E pensar aí se você tem estômago para segurar. Se tem estômago, tá num bom preço, sim, na minha visão. É nos fundos aí, né, que a gente tem que ficar observando e ir montando as posições devagarinho, sem pressa. E aí, de outro lado, né, para quem está esperando dividendos, a empresa geralmente faz só um anúncio por ano, tá? Data com, então, aí para quem está esperando, provavelmente só lá em outubro. Até lá, então, dá tempo aí para você estudar bastante a empresa. Inclusive, me fala aí nos comentários. Você tem Brasil Agro na carteira? Você comprou porque de fato você entende a dinâmica da empresa ou foi só pelo oba-oba aí dos grandes dividendos passados? Me fala aí nos comentários. Vamos lá, seguindo com mais empresas aqui, Klabin, né, conforme vocês me perguntaram também, né? Reportou queda nos lucros, já esperado também, né? É mais uma empresa aqui de commodities em partes. Olhando os lucros aí de 2023, né? Conforme eu falei também ano passado que não bateriam os lucros de 2022, pelo mesmo motivo aí que eu falei sobre Brasil Agro. Empresa de commodity não adianta ficar olhando muito para trás, é olhar para frente no que a empresa está fazendo hoje e no que ela pode fazer frente à queda da sua commodity. Então, os resultados eles foram de queda, né? O volume de vendas aí até subiu um pouquinho, mas no comparativo aí com 2022, os números no geral são de queda. Faz mais sentido olhar quarto trimestre contra terceiro trimestre, ambos aí de 2023. Aí a gente tem uma recuperação. A celulose performou melhor, o segmento aí de papéis vem se mantendo, então já era óbvio aí, né, o resultado de queda em relação ao consolidado de 2022. Mas em relação ao trimestre passado, os números foram de crescimento, tanto de celulose por conta do preço e também papéis olhando aí para o volume de vendas. E é essa a dinâmica da empresa, né? Para quem talvez investe em Klabin aí só por conta do Barsi, por exemplo, né? Um monte de gente investe em Klabin por causa dele, isso é um erro. A pessoa não entende, né, o que a empresa faz, qual que é o calcanhar de Aquiles ali da empresa e depois reclama aí que o investimento não valeu a pena. São duas vertentes, né, digamos assim, para você, investidor, entender antes de investir na empresa. Ela é refém de preço, como eu já falei, né, por parte da celulose. Isso é algo que foge aí do controle da empresa, ela não tem o que fazer. Então, por exemplo, não adianta a Klabin chegar para o mercado e falar assim: olha, mercado, eu vendo a celulose por $1.000. E o mercado vai dizer para ela: ah, beleza, mas eu só pago 500. Ou seja, ela tem que aceitar o preço de mercado, seja ele qual for. E aí você, investidor, tem que se perguntar, né, ou perguntar para a Klabin o que ela vai fazer diante disso. E a resposta da empresa para você tem que ser: olha, eu aceito os $500 que o mercado está me pagando e o que eu vou fazer para compensar isso é aumentar minha produção, é reduzir os meus custos, é desenvolver novos produtos, é continuar investindo. E isso ela está fazendo. A linha de papéis, por exemplo, a empresa ganha nesse segmento é no volume de vendas, diferente da celulose, né, que é no preço. Aqui ela já não é mais tão refém do preço. Se ela conseguir, por exemplo, produzir mais, ela pode ali sacrificar um pouquinho das margens para atingir um volume de vendas maior e aumentar o lucro lá na frente. Veja que no trimestre ela conseguiu fazer isso. E é isso que se espera da empresa daqui para frente, dentro aí do segmento de papéis e embalagens. A celulose começa a ser um negócio à parte, mas ainda assim, né, se a celulose subir, é bom para a empresa. Se cair, ainda afeta o resultado, é ruim. Mas o setor em que ela está investindo, que é o de papéis e embalagens, esse sim, né, tem que no mínimo aí seguir aumentando o volume de vendas nos próximos trimestres. É o ponto aí que a gente tem que continuar monitorando, porque é um sinal de que os investimentos bilionários aí que a empresa fez, eles estão ou estarão surtindo efeito. Então assim, Klabin é uma empresa bem interessante aí para comentar, tem muita coisa para falar, né? Não cabe num vídeo só, como por exemplo, né, a relação dela com o câmbio, né? Isso interfere também no resultado da empresa, né? Podendo ser positivo ou negativo, vai depender, né? Ela até faz operações aí de proteção para isso. O outro fator importante também, né, o fator endividamento, né? Ele também é até controverso aí, né? Há investidores que analisam a empresa, mas muita gente não entende a dinâmica. Tem o risco
Sim, claro que tem, né? Porque é uma empresa muito dolarizada, tanto em receita quanto em dívida, né? Então a gente tem o lado bom e ao mesmo tempo o lado ruim. Mas no geral, né, olhando para a empresa como um todo, ela vem entregando resultado, né? E vem pagando aí os seus dividendos com uma frequência melhor. Nós até tivemos um anúncio ontem, né? A empresa anunciou aí 192 milhões, 3 centavos por ação ordinária e preferencial e 17 centavos por unit. O pagamento vai ser no dia 26 de fevereiro e a data com aí para ter direito é até o dia 15 de fevereiro. É o que eu falei bastante também no ano passado, né? O mercado espera resultados menos voláteis aí da empresa, né? Porque hoje ela é menos dependente de celulose, consequentemente, né, a gente vai ter uma previsão ou estabilidade maior de dividendos. Não é um baita yield, né, para você que é investidor previdenciário. Tem muita empresa melhor na bolsa nesse sentido. Aí é secar a empresa aí para as cotações caírem abaixo ali dos R$4. Aí sim o yield volta a ficar atrativo. Mas para quem olha crescimento, é focar no negócio da empresa, olhar para frente nos investimentos, no setor de atuação e aí nesse sentido, né, os preços atuais aí vejo interessantes. Dito isso, vamos lá falar um pouco de Bradesco, né? O pessoal mandou muita mensagem aí sobre o Bradesco, né? As ações despencaram. É oportunidade? É o que muitos se perguntam. E olha só, né, sendo bem sincero, né, eu não estudo aí Bradesco faz um bom tempo, né, desde que o Banco do Brasil, o Banco Itaú e o Banco BTG despontaram aí em resultados, né, eu comecei a olhar mais para eles. Mas aqui, hoje, né, eu deixo aqui a minha reflexão para você que está estudando Bradesco. Eu acredito que o banco ele vai retomar em algum momento, né, é um bancão, ele tem base para isso, né, não só base de clientes, mas nome para fazer isso. Mas pensa comigo aí, por que você vai se preocupar com o Bradesco agora, se você tem Banco do Brasil, você tem Itaú, você tem BTG, você tem Banco ABC, você tem até outros bancos menores aí que estão com um ROI, né, que é muito utilizado para mensurar o retorno dos bancos, melhor do que a do Bradesco. Reflete aí. Ah, a cotação caiu, é oportunidade, é por isso que eu vou investir no Bradesco. Bom, pode ser. Ah, mas foi o evento Americanas, isso ficou para trás. Sim, foi, mas Itaú, Banco do Brasil, BTG também foram afetados pelo evento Americanas. Ah, mas foi a pandemia. Sim, foi, mas os demais bancos também foram afetados. Então, assim, contra fatos não há argumentos, né? Bradesco e Santander, né, a gente pode colocar na conta aí também, eles optaram por ser mais agressivos na pandemia. Foi uma opção deles e foi um tiro errado. E agora eles estão pagando caro para corrigir isso. E o mercado não perdoa. E aí quem está posicionado ou está entrando agora, né, nas ações do Banco Bradesco, aproveitando aí o desconto, entre aspas, tem que ter estômago, né, principalmente porque as ações podem ficar especulativas por causa dessa queda brusca. E aí se você é o cara que olha balanço, foco no resultado e compara com os demais bancos, você não vai optar pelo Bradesco. Mas se optar, esteja preparado para a volatilidade. O investidor de dividendos, né, que está olhando para o banco visando dividendos, se a gente pensar nessa queda das ações, o yield ele fica interessante, né? Isso é um ponto e pode ser até um chamariz, acho que vale sim ponderar. Mas, né, de outro lado, quando a gente olha o contexto como um todo, né, tem coisa melhor na bolsa para a gente poder avaliar, olhando resultados, que é o que importa no fim das contas. Então, no momento, né, respondendo quem perguntou, eu sigo de olho aqui nos outros bancos, esperando uma oportunidade em algum momento. Bradesco, eu sigo olhando bem de longe, é só a minha opinião, respondendo aí a quem perguntou, tá? Mas me fala aí, se você tem Bradesco na carteira, o que você acredita para o banco em 2024? Um abraço, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo.